Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o direito penal. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Alisson Caride, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Penal aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. É uma honra o convite que me foi feito para poder conversar um pouco com a população a respeito de um tema que gera discussões bem acaloradas, né? Direito penal, criminalidade, as pessoas têm as suas opiniões a respeito dessas questões e a ideia é vir aqui hoje e trazer para vocês um pouco de reflexão sobre esse tema. Quero agradecer ao OAB também, a presidente Márcia, pela oportunidade de estar na presidência da Comissão de Direito Penal. A OAB desenvolve um trabalho magnífico e essa é mais uma das comissões que procura aí prestar um serviço à advocacia e à comunidade como um todo. Sem dúvida, nós é que nos honramos com sua presença aqui. E sem dúvida alguma, o tema é extremamente palpitante. Como dito por você agora aqui, doutor Alisson, um tema que trata aí, né, o direito penal, criminalidade. As pessoas hoje, a gente vive primeiro num mundo violento, uma sociedade violenta, e isso envolve crime, envolve criminalidade, envolve diretamente o direito penal. Eu não tenho dúvida que o nosso telespectador hoje vai se deliciar com esse tema, sem dúvida alguma também irá tirar várias dúvidas que possui, né, dessa área do direito. Eu costumo dizer, já até mesmo na faculdade, o direito penal é muito envolvente, ele traz muitas dúvidas, mas é um ramo do direito onde o próprio aluno na faculdade ele se sente muito atraído. E até mesmo a população aí, né? Às vezes a população tem muitas dúvidas sobre o que é um crime, o que não é crime, etc, né? Então, para iniciar aí a nossa fala, em relação aos nossos telespectadores aí, como que nasceu o direito penal, né? Qual o fundamento dele? Ótimo. A partir do momento que o homem começa a conviver em sociedade, é natural que surjam conflitos entre as pessoas. E aí o direito vai nascendo, as normas vão sendo criadas. E o direito penal da mesma forma, porque o homem ele começa a ter atitudes, a cometer algumas condutas que acaba causando lesão a outro semelhante, né, a outro membro da mesma comunidade. E num determinado momento, aquela sociedade começa a entender que essa conduta aí não é correta, é ilícita e merece uma reprimenda. E aí acaba nascendo o direito penal, que é uma área que está no contato do dia a dia de todos nós e com a finalidade de fazer com que essas condutas que causam dano ao semelhante sejam reprimidas. É interessante, César, que nós estamos numa posição atual do direito penal que chega até aqui hoje a partir de uma grande evolução desde o início, né? Nós temos fases no começo, acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, no início, numa sociedade menos organizada, numa sociedade mais primitiva, o sujeito ofendia um bem jurídico do outro, esse que foi ofendido, que foi lesado, ele procurava agir da mesma forma. Então, não era bem um direito, era uma vingança, na verdade. E isso não interessa à sociedade. A sociedade, a partir do momento que ela normatiza o direito penal, ela não quer que o cidadão vá lá e pague na mesma moeda. Então, ela passa a criar normas para que aquele que comete um crime, uma infração penal, ele seja punido de acordo com aquilo que a lei prevê. Essa é a finalidade do direito penal, esse é o fundamento do direito penal, e não praticar aquela chamada vingança. Não é isso que a sociedade quer. Então, a importância do direito penal e da sua fundamentação é justamente essa. É justamente evitar que haja uma agressão como uma resposta ao indivíduo que praticou um crime, mas sim uma punição
dentro do que a norma jurídica permite. Bom, uma outra situação aí que acontece muito na sociedade, né? As pessoas, às vezes, quando vem aí um crime, um ilícito penal, a pessoa, o cidadão comum, ele costuma confundir o advogado com aquele pretenso criminoso, ou que seja o criminoso, ou que pelo menos em tese é o criminoso, ou aquele que está sendo acusado. Nós vemos aí, muitas vezes a culpa é da forma como se dá a notícia, né? Às vezes acontece algum ilícito penal e a notícia é dada já acusando determinada pessoa, e às vezes o cidadão aí que ouve essa notícia, ele acaba, na realidade, confundindo a pessoa do criminoso com o advogado, misturando os dois. Então, o advogado criminalista, na realidade, não colabora com o crime ao defender uma pessoa que cometeu um ilícito penal, né? Essa é uma visão um pouco equivocada, né, do advogado que atua na área criminal. Veja, até mesmo como eu disse na questão anterior, nós vivemos uma evolução para chegarmos até o momento que nós estamos vivendo no direito penal. Hoje, o que a sociedade espera de uma pessoa que comete um crime é que ela seja julgada dentro das regras estabelecidas. Que não haja abusos, que não haja um julgamento sem as mínimas garantias. Por quê? Porque o direito penal é algo que está próximo de todos nós. Nós vivenciamos o direito penal no dia a dia. Muito embora as pessoas possam pensar que aquela pessoa que cometeu um crime deva, sem qualquer meio de se fugir da sua responsabilidade, deva ser condenado, não é bem assim que as coisas funcionam e não é esse o raciocínio que nós devemos ter. A pessoa que comete um ilícito penal, obviamente que deverá receber uma punição, mas dentro das regras processuais estabelecidas. Então, o advogado, ele não existe no direito penal para defender o crime que foi cometido, mas sim para defender a pessoa que cometeu o ilícito penal, que muitas vezes pode ser até mesmo uma pessoa próxima a nós, né? Nós podemos estar no trânsito, por exemplo, e acabar atropelando uma pessoa e cometer um crime, na sua modalidade culposa, né, que é aquele crime que a gente diz que não houve a intenção de cometer, mas qualquer pessoa está sujeita a vir a responder a um processo criminal. E a figura do advogado, nesse momento, é importante para se garantir que as regras sejam seguidas e o julgamento daquela pessoa se dê dentro da normalidade, sem abusos, sem expedientes que dificulte ao indivíduo de se defender. Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente, César, é que o cidadão, ainda que esteja sendo acusado da prática de um crime, ele não tem a obrigação de provar que é inocente. Eu não preciso provar que eu sou inocente, você, César, não precisa provar que você não cometeu um crime. Ao contrário, quando há uma acusação contra a pessoa, o órgão que acusa é que deve demonstrar que aquele fato aconteceu e que o indivíduo é culpado. Então, se nós pensarmos num processo penal sem a figura do advogado, talvez essa situação acabe se tornando um pouco abusiva, talvez numa ânsia de condenar a pessoa, se acabe observando algumas garantias básicas do cidadão. Nós já vivemos um tempo em que uma única pessoa acusava o sujeito, defendia e julgava. Então isso é uma situação onde, na verdade, não há um processo, onde não há uma garantia de defesa. Hoje não. Nós temos a garantia de que aquele que é acusado em juízo de ter praticado um crime tem o direito de se defender e de ter ali a pessoa do advogado. Então eu costumo dizer que o advogado ele não defende o crime, ele defende o indivíduo, o cidadão que está ali respondendo por um ato ilícito. E nós não podemos esquecer que é um ser humano, né? Muito embora ele possa ter se desviado do caminho e cometido um ilícito penal,
Ele deve ser julgado dentro da legalidade, dentro das normas processuais, dentro das garantias. Podemos assim chegar simplesmente e julgá-lo de qualquer maneira e impor uma pena sem o que a gente chama de devido processo legal, sem os cuidados mínimos necessários. Então muitas vezes o advogado ele não vai lutar para que aquele indivíduo seja absolvido, mas sim para que ele tenha um julgamento justo, que ele não receba mais do que aquilo que ele cometeu, mais do que aquilo que tem que lhe ser imposto. Isso faz parte do nosso Estado democrático, né? Onde o cidadão aí, é lógico, uma vez se desviando, ele vai ter que pagar se realmente for o culpado, conforme você disse agora há pouco, mas realmente tem que ser garantido a essa pessoa um julgamento, vamos dizer, um julgamento justo, onde as regras sejam cumpridas. No caso aqui da nossa discussão, as regras do direito penal, do processo penal, para que se tenha um julgamento justo. Às vezes ele vai para a prisão e tudo mais, mas foi um julgamento justo. O que nós não podemos aceitar é uma pessoa pagar por algo que não fez, ou muitas vezes ser apenado aí em uma situação que a pena foi exacerbada. Vamos dar só um exemplo assim. Esse é o papel do advogado, né? Na realidade, praticamente como um fiscal ali do procedimento penal que está sendo envolvido aquela pessoa. É isso aí, eu penso dessa forma também. Uma outra situação que as pessoas também falam muito, especificamente no Brasil, no que diz respeito aos crimes, ilícitos penais e tudo mais, muita gente diz assim, a lei brasileira é muito fraca para criminoso. Aí eles falam, o criminoso comete crime e a lei é ruim, essa é a palavra, a lei é ruim. Nós poderíamos realmente, de fato, será que a gente poderia chegar a essa conclusão de que a legislação brasileira, e especificamente no que tange, no que diz respeito ao direito criminal, ao criminoso, como muitos costumam dizer aí, será que essa legislação nossa ela é muito branda? Alguns telespectadores nossos podem estar afirmando, não, a lei é branda, a lei não tem que apenar de forma diferente, tem que levar o cidadão para a cadeia mesmo, o cidadão não vai. É só um exemplo aqui que eu estou dando, né? Então agora eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre essa questão da legislação brasileira, especificamente no que tange ao crime. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. No futuro, eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. No bloco passado estávamos falando sobre a questão da legislação que envolve o direito penal e eu havia falado aqui se realmente essa legislação é boa, se é ruim, se é branda. E aí, como fica, doutor Alisson? Essa é uma questão, César, que realmente é um pouco polêmica, né? Se você pegar a opinião das pessoas, quase todo mundo vai achar que as penas são muito brandas, o indivíduo que praticou um crime recebe uma punição muito pequena, mas é algo para ser pensado, para ser discutido. Eu acredito que o problema da criminalidade no Brasil não é a nossa legislação penal. Eu acredito que a nossa legislação é uma legislação que leva em consideração aí os crimes que são praticados, estipula penas interessantes, mas para se chegar na punição da pessoa que cometeu um crime, tem um longo caminho a ser percorrido, que começa desde a investigação criminal, depois passa pelo processo até chegar à aplicação de uma pena. E talvez em todo esse caminho, em alguma etapa, aconteça alguma coisa
que não permita que, ao término do processo, se tenha uma sentença que condene o sujeito por uma eventual prática de um crime. Mas, no meu modo de entender, não é culpa da legislação, né? A legislação prevê penas consideráveis, penas importantes. Talvez, se a gente pensar de uma outra forma, nós, quando pensamos em direito penal, nós pensamos numa pena de prisão. Mas não é a única solução que nós temos. Hoje nós já temos diversos institutos que nós chamamos de despenalizadores, que é justamente para evitar o encarceramento do indivíduo. Porque se entendeu que muitas vezes o encarceramento não é a punição ideal. Outras formas de punição, como a prestação de serviço à comunidade, colocando o sujeito ali em contato com setores importantes da comunidade, assistenciais, ou a punição pecuniária, que dói no bolso do indivíduo, acaba surtindo melhores efeitos. Então, para crimes menos graves, se utiliza desses expedientes. Porque se a gente refletir um pouco, César, o Brasil é o país que possui a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos mais de 800 mil pessoas presas no Brasil. E a criminalidade não diminui. Então a pena privativa da liberdade, o que nós chamamos de prisão, talvez, em muitos casos, não tenha se mostrado o meio ideal. E nós sabemos também que dentro do sistema prisional, infelizmente, não há o que nós chamamos de ressocialização do indivíduo, do condenado, que é uma das funções da pena. Quando o Estado encarcera um indivíduo, é para que ele pague, obviamente, pelo crime que ele cometeu, mas é também para que o Estado proporcione a ele uma reflexão e meios para que ele saia de lá com um pensamento diferente, para que ele verifique que cometer um crime não é o melhor caminho que ele tem para seguir. E a percepção que eu tenho, obviamente que não só minha, mas das pessoas que estudam criminalidade e direito penal, é que essa função da pena não está sendo alcançada. Nós temos um nível de reincidência nos crimes. O que é isso? Um nível de pessoas que voltam a praticar crimes muito alto. Então, aquele tempo que ele ficou encarcerado não fez com que ele se ressocializasse, com que ele refletisse e saísse dali apto para voltar ao convívio social. Talvez a maior falha hoje em dia do nosso direito penal, do nosso direito penitenciário, é no cumprimento da pena. Porque nós temos muita gente presa e uma redução da criminalidade que não existe, né? Prende-se cada vez mais e o crime continua aí atuando. Infelizmente, né? Infelizmente. E uma outra situação aqui, por falar em pena, muita gente costuma dizer o seguinte, que o cidadão está lá preso, mas ele tem muitos benefícios. Nossa, mas o preso no Brasil tem muitos direitos. Né? O que dizer para o nosso telespectador sobre essa situação? Essa também é outra questão que merece boa discussão, né? É claro que numa vida em sociedade, cada um tem o seu modo de pensar. Mas, como eu já ressaltei, uma das finalidades da pena é justamente para que o indivíduo volte para a sociedade com outro pensamento. Nós não podemos pensar apenas em encarcerar o indivíduo e mantê-lo preso como um animal selvagem. Imagine um animal numa jaula, um animal não domesticado numa jaula. Quando você abre a jaula, ele vai sair de lá e vai atacar. Então, esses chamados benefícios, que benefícios seriam? Basicamente, um sistema progressivo de execução da pena. Porque as pessoas falam assim, o sujeito foi condenado a uma pena de 10 anos, ele não vai ficar os 10 anos preso.
Não vai mesmo, por conta desse sistema progressivo. A ideia é de que aos poucos ele vai cumprir uma parte totalmente fechado, mas que aos poucos ele seja retornado ao convívio com a sociedade, ao contato familiar, e essas espécies de benefícios acabam trazendo na população uma sensação de impunidade. Mas tudo isso existe, não é de forma impensada, não foi criado, inventado pelo direito brasileiro, por exemplo, é algo, como eu já tinha debatido, que vem de uma evolução do direito penal. A criminologia é uma ciência, é muito estudada, não se criam penas, não se criam sistemas carcerários do nada, tudo vem a partir de uma evolução, de experiências anteriores. E hoje o sistema que nós temos é esse, talvez não seja o ideal, mas é importante que tenha-se essa garantia de que nós vamos tentar, ao menos, recuperar aquele indivíduo, para que ele volte ao convívio social. Então, não há benefícios em excesso, né? O que falta, na minha opinião, é, no cumprimento da pena, no regime fechado, principalmente, meios, sobretudo de instrução, de capacitação, para que o indivíduo saia de lá e pense em ter uma vida diferente aqui fora. É isso aí. Uma outra questão também que está sempre aí palpitando na sociedade, as pessoas sempre estão aí debatendo, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, enfim, a questão da redução da maioridade penal. Tem gente que diz que reduzindo a maioridade penal vai diminuir a questão da criminalidade, outros dizem que não. Qual a sua opinião sobre essa situação? Mais um assunto polêmico, hein, César? Você está querendo me pegar hoje aqui. A questão da maioridade penal é uma outra discussão importante, né? Que divide a opinião das pessoas. Hoje nós temos como maioridade penal um critério biológico, né? Um critério etário. O indivíduo completou 18 anos, ele é considerado penalmente responsável. A partir daí ele passa a responder pelos seus crimes. Então, principalmente quando surge um delito que choca a sociedade e que é cometido por um menor de idade, toda essa discussão volta à tona. Mas nós temos que diminuir a responsabilidade, a idade de responsabilização penal, porque o jovem de 16 e 17 anos, ele já tem consciência do que ele está fazendo, ele deve responder por seus atos. É um pensamento válido? É um pensamento válido. Mas seria a solução? É isso que a sociedade precisa refletir. E aqui eu não estou dizendo nem que seria, nem que não seria, mas eu só trago aqui a reflexão para as pessoas que nos assistem. Hoje nós temos esse critério de 18 anos. Vamos imaginar que o Brasil resolva diminuir essa idade para 16 anos. Aí, se nós tivermos um jovem, um adolescente de 15 anos que cometa um crime bárbaro, a sociedade vai começar a pensar, então vamos diminuir para 15, porque o de 15 também está cometendo. E nós podemos correr o risco de chegar aí a encarcerar crianças de 10, de 8 anos. E outra pensamento equivocado que nós temos é que o menor de idade não é responsabilizado se ele comete um crime, né? Tecnicamente, nós dizemos que o menor não comete um crime, ele comete o que a gente chama de ato infracional. Mas imagine um menor de idade que rouba o objeto de uma pessoa. Ele vai responder por um ato infracional igual ao crime de roubo. A diferença é que a punição dele vai ser diferente. Por quê? Porque nosso país, nossa legislação, nosso direito considera que ele é penalmente irresponsável para ser preso. Mas ele vai ser submetido a um processo perante a Vara da Infância e Juventude, semelhante ao processo criminal, e se ficar comprovada a prática do crime, de que do ato infracional e de que ele foi o autor desse ato infracional, ele vai responder, podendo chegar até a internação nas fundações próprias para menores infratores. O que é uma punição parecida até
com a prisão, porque fica lá dentro da fundação fechado, recebendo aí estudos, recebendo qualificação. Então é um pensamento talvez equivocado de que o menor ele sai ileso, sai impune. Não é a mesma responsabilização do maior, mas ele também é responsabilizado. Então essa questão da redução da maioridade penal é algo para se ser pensado muito antes de se tomar uma decisão. Sem dúvida. Isso que você disse agora é interessante, né? Muitos dizem, vamos reduzir de 18 para 16. Tá, reduz para 18 para 16. Aí um menor aí de 14 anos comete algum ilícito, aí a gente vai querer que reduza para 14. Daqui a pouco a gente vai estar colocando criança de 10 anos dentro de uma cadeia, vamos assim dizer. Realmente eu acho que esse tema é para ser muito bem estudado por várias áreas, né? Não só por profissionais do direito, psicologia, psiquiatria, tem muita coisa que envolve essa discussão realmente, para que não seja tomada decisões aí que, como você diz, ficar pior, uma coisa já não está muito boa, mas dependendo do tipo de lei que se crie, acaba ficando pior do que já está, né? Então tem que ter uma reflexão muito sobre isso daí. É uma questão interdisciplinar, realmente, como você disse. E nós temos que pensar, por outro lado, e não é clichê isso, é a realidade, que nós temos que investir mais em educação do que na punição, no encarceramento. Porque se nós colocarmos um adolescente encarcerado numa penitenciária, dentro do sistema penitenciário que nós temos no Brasil, é o que nós chamamos de uma escola do crime. Ele vai sair lá, talvez, com uma consciência maior de praticar crimes do que recuperado, infelizmente. Então, é uma questão que merece, sim, muita reflexão para ver que caminho o Brasil vai resolver seguir e não fazer nada de forma sem reflexão, de forma afoita, porque é algo muito sério isso. Sem dúvida, nada precipitado. Infelizmente chegamos aqui ao final do programa, nós teríamos aí muito assunto para falarmos, mas espero que o nosso telespectador tenha tirado suas dúvidas. Muito obrigado por nos assistirem, porque o programa é feito, pensado para você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.